Fala pessoal, aqui é o Deus. Nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês um dos padrões mais assertivos do mercado, tá? Eu gosto muito de estar operando. Quando aparece esse padrão, eu loto minha mão mesmo, eu peso minha mão, entro alavancada porque a assertividade é muito alta, tá? Você pode estar utilizando esse padrão tanto para opções binárias quanto para Forex, mercado nacional, tá? Qualquer coisa que tenha candlestick, até no gráfico do arroz, você pode estar utilizando esse padrão que ele vai funcionar, beleza? E antes do vídeo começar, antes de eu mostrar qual que é esse padrão para vocês, como vocês vão poder estar utilizando, me segue no Instagram que eu mostro minhas operações todos os dias, tá? Todo santo dia eu mostro minhas operações, mostro minha análise, então só não aprende quem não quer, tá? Com o que eu posto lá, só não aprende quem não quer, beleza? Além disso, vai ter o link para você se cadastrar na Binomo na descrição desse vídeo, uma das melhores corretoras que tem aí de opções binárias. Eu nunca tive problema com ela, faço saques altos lá diariamente, nunca nem atrasaram um saque, beleza? Então vamos pro vídeo e no final desse vídeo eu vou estar mostrando uma operação que eu fiz utilizando esse padrão, então fica até o final. Foi uma operação de R$8.000, vou estar explicando tudo direitinho para vocês. Presta atenção, executa o que eu vou te mostrar nesse vídeo que você vai ter resultado. Então pessoal, agora eu vou estar explicando para vocês esse padrão que eu gosto muito de estar operando, que ele é bem assertivo em todos os mercados, funciona tanto para opções binárias como para Forex, B3, tudo, tá? Criptomoeda. Vou explicar aqui esse padrão para vocês, sem teoria, sem nada, eu vou direto à prática aqui, como que vocês vão identificar esse padrão e onde vocês vão estar realizando suas entradas, beleza? Então vamos lá. Esse padrão é a armadilha, tá? O nome mais famoso para esse padrão é Bull Trap e Bear Trap, ou seja, armadilha em cima dos compradores e armadilha em cima dos vendedores. Eu vou estar explicando aqui primeiramente para vocês a Bull Trap, tá? Que ela acontece em uma região de resistência ou em uma linha de tendência, que é a armadilha dos vendedores em cima dos compradores. Primeiramente eu vou estar dando um exemplo aqui com suporte e resistência e depois eu mostro aqui um exemplo para vocês em linhas de tendência, beleza? Então vamos lá. É basicamente o seguinte, a Bull Trap é a armadilha em cima dos compradores, então você vai estar identificando aí no seu gráfico uma região de consolidação ou uma resistência, só uma resistência, e o preço ele vai estar se movendo da seguinte forma, tá? Ele vai estar consolidado aqui, lateralizado, respeitando essa nossa região de resistência, o preço não vai estar conseguindo passar, até um dado momento que ele rompe essa nossa região de resistência, tá? Ele rompe essa região de resistência, começa a ganhar preço aqui em cima, e na maioria das vezes o preço ele volta aqui e as pessoas acham que ele vai fazer esse pullback aqui, tá? Vai fazer esse movimento para continuar a tendência de alta. E ele acontece isso, muitas vezes acontece pullback, eu opero pullback, só que você tem que estar analisando o volume dessa pernada aqui, tá? Você tem que estar analisando o volume dessa pernada, onde ele vai retrair na região de resistência para estar continuando o movimento, tá? Pullback não tem volume, pullback não tem volume. Se essa pernada aqui que estiver retraindo na região rompida tiver volume, provavelmente é um falso rompimento e o preço vai voltar para essa zona, tá? Como que acontece a Bull Trap? O preço ele rompe, acontece um falso rompimento aqui e o preço volta para essa zona, volta para essa região de consolidação, tá? E muitas vezes essa pernada aqui tem volume, tá? Essa pernada aqui tem volume, então os vendedores eles jogaram o preço lá em cima, todo mundo achou que o preço ia continuar essa tendência de alta e a galera começou a ser estopada aqui embaixo quando ele voltou para a região de consolidação, e stop dos compradores é venda. Então o preço ele volta para essa região de consolidação e quando ele bater aqui nessa região de resistência de novo, que tinha sido respeitada lá atrás, você vai estar efetuando a sua venda aqui, tá? Você vai estar efetuando sua venda aqui, nesse ponto aqui, nesse pullback dessa região de resistência que aconteceu um falso rompimento, tá? Isso aqui é muito assertivo mesmo, porque as armadilhas são uma tentativa ali de manipulação do preço, então na maioria das vezes eles respeitam muito, tá? Respeitam muito. Lembrando, galera, pullback não tem volume. Se acontecer um rompimento de uma resistência e essa pernada aqui estiver voltando, né? Essa pernada que estiver voltando para estar realizando o suposto pullback, tiver um volume altíssimo, não entra a favor do pullback, tá? Na maioria das vezes isso aqui vai ser um falso rompimento, o preço vai voltar para sua zona e quando ele voltar aqui você pega a sua entrada de venda, que aconteceu uma armadilha, um falso rompimento, uma Bull Trap nesse caso, tá? E a Bear Trap não é nada mais do que isso, só que ao contrário, beleza? Então o preço vai estar se movendo ali numa região de consolidação até que os compradores, né, que vão estar manipulando o preço, jogam o preço abaixo desse suporte. Todo mundo que acha que o preço vai cair começa a entrar vendido aqui, vender. A galera começa a absorver o preço, né, os big players que mandam no mercado começam a absorver o preço. Na hora que ele volta aqui,
Se essa pernada não tiver volume, você até pode entrar a favor do pullback aí para continuar essa tendência de baixa. Mas se essa pernada aqui tiver um grande volume, normalmente o preço vai voltar aqui para dentro dessa região de consolidação e o preço vai bater aqui novamente, tá? Para voltando a subir. Então você vai estar efetuando a sua entrada aqui nesse pullback dessa região que teve um falso rompimento, tá? Então isso aqui é a Bull Trap, as armadilhas, a Bear Trap e a Bull Trap, tá? Então é muito assertivo esse padrão. Aplica isso quando você estiver operando tanto para opções binárias quanto para Forex, que você vai estar vendo a assertividade aí desse padrão, beleza? Aqui eu tô falando em M1, tá? No gráfico de 1 minuto. Então quando o preço voltar aqui, você vai pegar uma compra com inspiração para a próxima vela. Nesse caso aqui dessa região de resistência, quando o preço fizer o falso rompimento, voltar aqui nessa região, você vai estar pegando uma venda com inspiração para a próxima vela, beleza? Aplica isso que você vai ver o resultado. Agora eu vou explicar para vocês como que acontecem as armadilhas nas linhas de tendência. Então agora eu vou estar explicando como que funciona nas linhas de tendência, tá? É basicamente a mesma coisa. Aqui a gente tem uma linha de tendência de alta, uma LTA. O preço vai estar se movendo aqui na nossa LTA, respeitando a nossa tendência de alta, até um dado momento que ele vai romper essa nossa LTA, tá? Quando o preço voltar aqui para estar realizando o suposto pullback, você vai analisar se essa pernada tem muito volume. Se ela tiver muito volume, você não vai estar entrando a favor do pullback, você vai estar aguardando o preço romper aqui novamente. Então ele vai fazer um falso rompimento dessa linha de tendência de alta. Na hora que ele voltar aqui para tocar por dentro da LTA, com um falso rompimento, você vai estar realizando uma operação de compra aqui nessa região. Na LTB, a mesma coisa, tá? O preço vai estar se movendo aqui, respeitando a linha de tendência de baixa, até o momento que ele vai romper essa nossa linha de tendência de baixa. Como é que ficou muito largo isso aqui. Opa, deixa eu estender para cá. Ficou muito largo. Pronto. Então o preço ele vai estar realizando um falso rompimento dessa linha de tendência de baixa. Na hora que ele estiver voltando aqui, você vai analisar o volume dessa pernada. Você pode estar analisando o volume, tá? Tô falando para vocês analisarem o volume com o indicador de volume normal ou com o indicador Waze Wave, tá? Que o Waze Wave ele analisa o volume da pernada de vários candles, tá? O indicador normal ele analisa só o volume por candle. Então o Waze Wave é o melhor para estar analisando o volume de uma pernada. Na hora que ele voltar aqui, você vai estar analisando o volume dessa pernada. Se ele tiver bem alto o volume, você não vai estar entrando a favor do pullback para o preço continuar subindo. Você vai estar esperando ele realizar esse falso rompimento. Na hora que ele bater aqui de novo por dentro da LTB, aqui você vai estar realizando uma operação de venda com inspiração para a próxima vela de 1 minuto, tá? Isso eu estou falando para opções binárias. Para o mercado normal, ou Forex, ou tanto para o mercado nacional, você vai estar realizando uma operação de venda normal aqui e uma operação de compra com alvo. Basicamente uma relação de 2 para 1, tá? Aqui você deixa um stop de 1x e aqui você deixa um alvo de 2x, tá? Então você vai estar atingindo a consistência aí dessa forma, operando a armadilha. Pode ter certeza do que eu estou falando. Opera isso, identifica esses padrões no seu gráfico, executa o que eu expliquei aqui que você vai ter resultado. Agora eu vou deixar uma operação que eu fiz em opções binárias, uma entrada de R$8.000 que eu realizei, identificando esses padrões de armadilha, beleza? Então segue aí a operação. Então, pessoal, vou estar mostrando minha entrada aqui que eu falei para vocês, tá? Eu tinha gravado a minha tela aqui nessa operação. Só deixa eu estar colocando o point fix aqui. Como vocês puderem ver, eu entrei com 2 taxas de 4.000 aí nessa região. Deixa eu mudar aqui para o gráfico de velas, que eu mudo. Ó, minha análise foi a seguinte, tá? Deixa eu pegar o point fix aqui. Minha análise foi o seguinte. Aqui a gente tinha uma região de suporte, como vocês podem ver, a gente tinha uma região de suporte. O preço ele não estava passando dessa região, a gente tinha confirmado que era uma região de suporte porque tinha um toque, um teste e uma confirmação, tá? Então aqui era uma região de suporte, o preço acabou rompendo, fazendo um falso rompimento, na verdade, nessa região de suporte. Ele acabou fazendo um falso rompimento, depois ele voltou para dentro desse canal. O certo dessa operação seria eu ter pego uma compra aqui com inspiração para a próxima vela, tá? Teria dado muito bom. Mas nessa hora eu não estava analisando o gráfico. Eu abri o gráfico, ele já estava dessa forma aqui, eu analisei rápido e eu peguei minha entrada um pouco mais acima, porque além dele ter feito essa bear trap e respeitado, o gráfico ter ido para cima, a gente tinha uma linha de tendência de baixa. Então, além da bear trap, a gente tinha um rompimento dessa linha de tendência de baixa. Então, eu acabei usando como confluência essa linha de tendência de baixa, rompimento, né? E essa bear trap. Então, eu peguei no pullback dessa linha de tendência de baixa, também analisando que ele tinha feito uma bear trap aqui embaixo. Então, ó, só deixa eu
parar aqui, continuar dando play. Então eu peguei ali no tanto utilizando a bear trap como confluência e o rompimento, o pullback nessa linha de tendência de baixa. O preço começou a desenrolar aí, tá? Ele quis me trollar um pouco ali, logo depois continuou subindo. Aí eu coloquei no gráfico de linha aqui no final e deu win, beleza? Vai finalizar minha operação aí. E deu win, tá? Que foi nossa vitória. Então foi essa a minha análise aí. Foi uma bear trap e um pullback na linha de tendência de baixa rompida, beleza?